tenho uma palavra no meu coração, quero compartilhar com você hoje. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Digam glória a Deus. Isso aí, estou com uma palavra. Nós estamos numa nova série de mensagens com o tema O Poder da Pressão. E eu não sei se você sabe, mas quando somos submetidos à pressão, Anselmo, existe poder nisso. Existe poder de nos matar, de nos deformar, de nos fazer desistir, mas também existe um poder daqueles que não desistem de serem aperfeiçoados, de se tornarem homens e mulheres melhores. Afinal, a pressão, ela tem por finalidade tirar sempre o melhor de nós. Para se beber um bom suco de uva, como esse que está aqui, é impossível ter esse suco de uva sem que as uvas elas passem por um processo de pressão. Para você beber um bom copo de caldo de cana, aquela cana passa por um lugar que às vezes você está pensando que você está passando por ele. Quem já teve a sensação de ser uma cana daquela? Meu Deus do céu. Aí passa a primeira vez. Aí o cara, ela já sobe assim toda torta. Aí o cara dobra ela, vai. Meu Deus do céu. Não acaba nunca. Aí quando você acha que já acabou, e o cara vai torcendo assim ainda, né? Meu Deus, parece que eu estou naquela moenda. Quem já se sentiu nessa moenda? Meu Deus. Levanta a mão aí, eu muitas vezes já estive nessa moenda, meu irmão. Muitas vezes eu falei, meu Deus do céu. E aí quando acabou só tinha bagaço, mas é exatamente aquilo que a gente acha que é nada, que Deus usa e levanta como improváveis. É isso que Deus faz. Porque quando Deus quer tirar o seu melhor, Ele coloca você sobre fortes pressões. Então abra sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, o tema da nossa conversa de hoje é exatamente o tema da série, o poder da pressão. Diz assim a minha tradução: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do Mar Morto e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, em Gedi. Então Josafá teve medo. Diga, teve medo. Isso. A primeira coisa que Josafá teve foi medo. E se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. E também a todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura não é nosso Deus? Lança fora esses moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não destes para sempre a prosperidade a Abraão, teu amigo. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, perigo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Feche os seus olhos, se você pode. Senhor, essa é a tua palavra, e nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua palavra, que é poderosa, tenha o poder de nos libertar de uma visão pequena diante das pressões que nós vivemos. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. O poder da pressão é o tema da nossa conversa de hoje. E a Bíblia fala que quando Josafá ele foi submetido à pressão, a primeira coisa que ele teve, a primeira coisa que ele sentiu foi medo. Diga, medo. E eu quero perguntar para você, você tem medo? Pergunta para quem está do seu lado, você tem medo? Você tem medo? Você tem medo de quê? Pergunte para quem está do seu lado aí, você tem medo de quê? De que você tem medo? Algumas pessoas têm medo da morte, Anselmo. Outras pessoas têm medo do fracasso. Tem gente que tem medo de doenças, por exemplo.
Eu achava que a minha filha tinha medo do velho do saco, mas hoje eu descobri que ela não tinha, porque ela estava na corrida e eu falei para ela: você tem que ficar aqui, senão o velho do saco vai te pegar. E ela falou: não vai me pegar nada. Eu falei: meu Deus, ela não. Quem já teve medo do velho do saco? Levanta a mão, tem coragem de falar. Quem ainda tem medo do velho do saco? Talvez você ainda tenha medo dele, não é verdade? O medo faz parte. Tem gente que tem medo de violência, medo de guerra, medo do inesperado. E quando a gente sente medo, normalmente esse medo ele tem o poder de nos roubar e de entrar uma expressão chamada "e se", porque o medo ele está sempre associado a alguma coisa real ou fantasiosa. Na maioria das vezes fantasiosa, porque a gente começa a conjecturar "e se", e aí isso toma proporções inimagináveis no campo de batalha da nossa mente. E se você estiver enfrentando lutas, aí então que é muito mais difícil. E se elas forem maiores do que as suas próprias forças, se a esperança for embora, se você olha para a situação de uma forma racional e tem a certeza de que, segundo as suas próprias forças, você não tem como sair dessa situação, foi exatamente o que Josafá viveu. Josafá, ele foi um rei que fez aquilo que era muito bom aos olhos do Senhor. Ele começou a reinar com 35 anos de idade e ele reinou durante 3 anos, junto com o seu pai Asa. E a Bíblia fala que ele resolveu fazer tudo diferente. Ele resolveu promover reformas espirituais, ele promoveu lançar desafios de adoração ao Senhor, ele lançou escolas de adoração ao Deus da vida dele, ele resolveu agradar a Deus em tudo que ele fazia. Ele fortificou as cidades, ele começou a quebrar alianças com povos pagãos, o Egito, os filisteus, eles pagavam tributos a ele, a Josafá, impostos por ele, para que de alguma forma tivesse paz. E Josafá viveu um longo período de tempo de paz. Sabe quando tudo está bom na sua vida? Sabe quando tem dinheiro na conta? Sabe quando está todo mundo com saúde? Sabe quando os sonhos estão sendo realizados? Sabe quando as promessas de Deus, elas estão acontecendo? Sabe quando você começa a tropeçar nas bênçãos? As bênçãos são tantas na sua vida que você começa a tropeçar nelas. Você fala assim: gente, essa fase é maravilhosa, e a gente acha que isso não vai ter fim, Diego. A gente acha que isso, sabe, é eterno na nossa vida. É exatamente nesse momento que a gente se descuida, é exatamente quando tudo está muito bom, que a gente não faz muita conta, que é perigoso, porque a gente relaxa, porque a gente às vezes se esquece de fazer aquilo que é fundamental, porque a gente às vezes se esquece do principal na nossa vida, e foi o que aconteceu com Josafá, porque Deus permitiu, através da sua obediência, que ele vivesse um momento tão incrível no reinado dele. Os inimigos pagavam tributos a ele. Israel, na verdade Judá, a nação de Judá, reino do sul, capital Jerusalém, prosperou como nunca, Fabiano, e eles enriqueceram demais, e as cidades estavam fortalecidas, e todas as 12 tribos estavam muito bem. Josafá foi o primeiro a reconstruir um caminho de aliança com Israel. Reino do sul, Jerusalém; reino do norte, Samaria, chamado de Israel. Depois da morte de Roboão, houve a divisão das 12 tribos, e a Bíblia fala que Josafá foi aquele rei que fez o caminho de volta. Só que Josafá, ele relaxou, ele achou que estava tudo bom, que não precisava orar tanto, que não precisava buscar a face do Senhor, que não precisava consultar a Deus em tudo aquilo que ele fazia. E ele foi fazer uma visita ao rei Acabe, rei de Samaria. Esse rei que ele havia dado o seu filho Jorão para que pudesse se casar com Atalia, filha de Acabe e de Jezabel. Ele buscou uma aliança com o reino do norte, para de alguma forma se manter seguro, mas a segurança de Josafá não estava em alianças que ele realizou, e sim na força do Deus da vida dele. Foi Deus que havia levantado ele, e nessa visita, Acabe fez um grande banquete para ele, recebeu ele com honra, e perguntou para ele se ele poderia se aliançar a ele, para conquistar de volta um território que Acabe havia perdido, uma região de terra chamada Ramote Gileade.
Acabe havia perdido esse território e Acabe sabia que sozinho ele não conseguiria trazer de volta aquilo que ele havia perdido. E é nesse momento que ele resolveu chamar um amigo, chamar alguém mais forte do que ele. Sabe quando na escola você brigava e aí você apanhava? Não sei se você era assim, Anselmo, você fez jiu-jitsu, você é preto de jiu-jitsu, mas todo mundo na escola em algum momento apanha. E aí você chama um amigo mais forte, maior do que você, mais valente do que você, para poder, de alguma maneira, brigar. Eu já chamei um amigo meu e apanhou nós dois, nós apanhamos junto. E ele falou, pô, você me chamou para apanhar. Eu falei, me garanti em você, né? Sabe quando você deixa de se garantir no Senhor e você se garante em alguém? E você coloca o pé e o negócio não é firme, afunda? Foi o que aconteceu com ele. Ele foi lá e ele disse para Acabe o seguinte, olha, o meu exército é teu, o que você quiser nós vamos fazer. Mas espera aí, Acabe era um rei pagão. Acabe, ele adorava a postes ídolos pagãos, coisa que Josafá havia abominado. E a Bíblia fala que Acabe, ele falou para Josafá, olha, a gente vai guerrear e vai dar tudo certo, porque o Senhor é conosco. E Josafá falou, então é melhor a gente consultar ao nosso Deus. E aí Acabe falou, tudo bem, eu tenho 400 profetas aqui de estimação. Ele tinha quantos profetas? 400 profetas, que eram aqueles camaradas que estava tudo na mão dele. Aí chamou os 400 profetas, e os 400 profetas, Marcelo, falaram, podem ir que a vitória é garantida. Pode ir que está tudo certo. Sabe aquele pessoal que fala tudo aquilo que as pessoas querem ouvir? São pessoas que de alguma forma não são profetas de verdade. Porque o profeta, ele não tem nenhum compromisso com ninguém a não ser o Senhor. E aí, Josafá, que conhecia Deus, ele falou assim, poxa, peraí, mas esse pessoal aqui parece comprado. Não tem nenhum outro profeta que a gente possa consultar? Aí Acabe disse, tem um, Micaías, mas ele não profetiza nada de bom. Porque ele era profeta de verdade. Aí Acabe falou assim, ele não profetiza, ele vive reclamando de mim. Aí Josafá falou, não, mas é importante a gente consultar. Chamaram Micaías, quando ele veio, ele disse o seguinte, ó, vocês vão perder essa guerra, vocês vão perder essa batalha, vocês vão ficar envergonhados. E aí o general de Acabe deu um tapa na cara de Micaías e falou para ele, olha, você fica quieto, rapaz, eu falei para você que você tinha que profetizar aquilo que eu mandei você profetizar. Sabe quando você quer que Deus responda do jeito que você quer? Sabe quando você, em tudo que você olha, você vê aquilo que você já decidiu. Você não está buscando o Senhor. Você já tomou a sua decisão. Você começa a ver coisas para testificar a sua decisão. Aí você diz, não, isso é a confirmação que eu estava esperando. Era isso que eu estava esperando. Você começa a ver Deus aonde Ele não está. E isso é perigoso demais. Porque a Bíblia fala que Deus fala em sonhos, em visões, em revelação. Mas Deus é soberano, Ele fala quando Ele quer, a hora que Ele quer, com quem Ele quer e do jeito que Ele quer. E nem sempre Deus fala de uma forma audível. Às vezes Deus resolve falar através do seu silêncio. E o silêncio de Deus fala muito. Diga para quem está do seu lado, o silêncio de Deus fala muito. A gente quer ouvir o eis que te digo. A gente quer... Sim ou não, gente? A gente quer ouvir, tem um recado de Deus para o irmão. Não é verdade? A gente gosta de ouvir, a gente quer o manto. Mas nem sempre Deus fala. Porque nem sempre é hora de você ouvir. Porque às vezes Deus quer ficar em silêncio. E a Bíblia fala que Josafá, depois de ouvir o profeta de Deus, dizendo que não era para ele ir para a guerra, ainda assim resolveu dizer sim a Acabe. Eu aprendo com isso na vida que muitos problemas que poderiam ser evitados na nossa vida, eles acontecem porque a gente não sabe dizer não. Então pergunta para quem está do seu lado, você tem dificuldade de dizer não? Pergunta. Você tem dificuldade? 2 Pedro diz que importa para o homem agradar a Deus e não ao seu semelhante. Quando você fica constrangido e decide agradar a todo mundo, ninguém vai agradar a todo mundo. Tivemos uma corrida incrível, maravilhosa, queridos. Mas é claro que uma corrida que você faz para mais de 1000 pessoas, você vai ter algumas dificuldades. Vão ter alguns contratempos. Porque é exatamente assim, são muitas coisas para você ver. E você vai conseguir agradar a todo mundo, sim ou não?
Não. E aí uma pessoa veio reclamar comigo. Ela veio começar a falar de algumas coisas que ela não gostou na corrida. E eu falei assim, ó, toda crítica é muito bem-vinda. Aí mesmo que ela se armou para criticar mais ainda. Sabe? Aí preparou. Eu falei, ó, Satanás também está uma fera. Ele não está satisfeito com essa corrida. Ele falou com você? Eu falei, não, eu já tenho certeza disso. Por quê? Uma corrida em favor da vida, uma corrida que muitas pessoas se renderam a Cristo, e a gente tem que entender que o bom é inimigo do melhor, e a gente sempre vai fazer o melhor. O mais importante é a motivação, diga a motivação. A gente tem que avaliar sempre a nossa motivação. Josafá não se preocupou em agradar o Senhor, ele se preocupou em agradar Acabe, porque ele teve medo. Ele falou, eu preciso permanecer com essa aliança. E aí Acabe, que sabia que Micaías era um homem de Deus e que os 400 profetas eram comprados, quando Micaías falou, você vai morrer, Acabe. E aí ele falou, meu Deus, eu vou morrer. Poxa, mas esse cara nunca profetiza nada bom. O que Acabe fez? Acabe que botou Josafá numa furada, falou assim, Josafá, tive uma ideia. Diga, tive uma ideia, diga. Uma ideia. Ele falou assim, você vai como rei e eu vou disfarçado. Ele falou, eu vou disfarçado. Ele falou assim, cara, porque todo o exército inimigo, eles tentam aniquilar o rei. Porque quando você mata o rei, acaba a guerra. É assim que acontece, ou assim que acontecia. Aí o que Acabe fez? Se eu for disfarçado, se eu não for de rei, eles vão achar que o comandante do exército é Josafá. Então eu não vou morrer. E aí ele foi disfarçado, ele colocou uma capa e ele foi para a guerra. E aí a Bíblia fala que eles foram para a batalha e foi aquela confusão. De repente a nação de Israel começou a perder e aí veio uma flecha de um arqueiro que foi lançada, que subiu, e aí de repente essa flecha desceu e pegou em quem? Atravessou Acabe. Aquela profecia que Micaías havia declarado se cumpriu. Porque, querido, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Nada e nem ninguém pode impedir. A Bíblia fala que operando Deus, quem pode impedir? Os planos de Deus não podem ser? Não podem ser. Diga para quem está do seu lado, os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu tenho uma mensagem no YouTube que eu digo, se até Deus tem planos, porque a Bíblia fala que se os planos de Deus, Marcelo, não podem ser frustrados, é porque Deus tem planos. Você tem planos para o futuro? Pergunta, você tem planos para o futuro? Ah, eu estou deixando as coisas acontecerem naturalmente, né? Você tem que ter planos, você tem que ter sonhos, você tem que ter projetos. A última palavra sempre será de Deus, mas nós temos que ter planos. E aí ele foi atravessado, começou a sangrar, chamou o seu exército e falou, pelo amor de Deus, me acudam aqui, que eu fui atingido. E aí a Bíblia fala que o sangue dele assim foi escorrido assim pelo chão, e ele morreu. Foi uma vergonha, uma humilhação. Josafá voltou para casa, e aí quando ele chegou lá, o rei Jeú foi em direção, amando do próprio Deus, botou o dedo na cara dele e disse aquilo que ninguém quer ouvir. Aquilo que normalmente a sua mulher diz para você que é a pior coisa do mundo. Eu te avisei, eu te falei, eu te disse. E tem umas que são piores ainda falam bem. Meu Deus do céu, fala Deus, bem feita, rapaz, tem coisa pior. É pior do que perder a guerra. Quando a mulher fala um negócio desse, você fala assim, porque querido, deixa eu falar uma coisa para você, baixinho aqui. Mãe e esposa, não deixa de ouvir não, pelo amor de Deus. Fala assim, fala Deus. É, meu irmão, mãe e esposa, quando a esposa fala, meu Deus, eu sei que você está de cara feia me olhando aí, mas é isso mesmo, não tem jeito, né? A última palavra tem que ser sua, sim senhora, né? E aí a Bíblia fala que ele recebeu aquele sabão do rei Jeú, falando, sabe por que o seu exército foi dissipado? Agora você está com meia dúzia de gato pingado aí, porque você quis agradar mais a Acabe do que a Deus. E todas as vezes que você deixa de obedecer a Deus, você vai pagar um preço. Todas as vezes que você quer agradar os outros por ser conveniente, achando que os outros vão abrir portas para você, quem abre porta para você e ninguém fecha é Deus.
quem abençoa e essa bênção não tem fim é o Senhor e não o homem. Por isso não espere das mãos dos homens. Não espere de pessoas aquilo que é Deus que vai fazer na sua vida. É Ele que vai estabelecer esse tempo novo e não homens. E aí o texto diz que algum tempo depois, repita, algum tempo depois. Meu Deus, na Bíblia fala isso. Depois disso, algum tempo depois, eu entro na mensagem de hoje, nesses poucos minutos. Os moabitas, os amonitas e os moradores da região de Seir vieram contra Josafá em Israel. 3 exércitos, parecia, sabe, aquela multidão assim na região ali do Mar Morto, vindo em direção, eles estavam vindo de cavalos, de camelo, com todo tipo de carro de guerra, uma grande e infinita quantidade de homens armados, 3 poderosos exércitos vieram contra Josafá, e Josafá estava em Jerusalém tranquilo, pedindo misericórdia a Deus. De repente 3 grandes exércitos vêm contra ele. Sabe aquele momento que você não espera quando a luta vem? Sabe a pandemia quando veio, que você fala assim, meu Deus, que doideira é essa? Que loucura é essa? Foi exatamente o que ele viveu, e ele não sabia o que fazer. Essa Bíblia aqui é a Bíblia do Hernandes Dias Lopes. Ele tem um estudo sobre esse texto, que tem o tema, o que fazer quando não se sabe o que fazer. O que você faz quando você não sabe o que fazer? Eu aprendi na minha vida, Anselmo, que quando eu não sei o que fazer, eu sempre oro a Deus. Porque quando a gente não sabe o que fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar a Deus. A Bíblia fala que quando Josafá foi informado que esse exército vinha, ele teve medo. Ele teve medo. Falou, acabou, já era. Não sei o que fazer. Eu não tenho condição nenhuma de lutar contra esse exército. O meu exército é muito pequeno, é inferior. Por minha culpa, por ter desobedecido a Deus. Mas mesmo desobedecendo a Deus, mesmo estando vivendo uma causa e efeito, mesmo colhendo uma semeadura por desobedecer a Deus, esse Deus continua me amando e sendo o Deus da minha vida, sim ou não? Sim. Então o melhor caminho é o quê? Fugir? O melhor caminho é fazer o caminho de volta em direção a esse Deus. Porque se você cai na mão do homem, Deus pode tirar você, sim ou não? Sim. Se você cai na mão do diabo, Deus pode tirar você, sim ou não? Agora se você cai na mão de Deus, quem que tira? Quem que tira você da mão de Deus? Ninguém. Então é melhor estar na mão de Deus. E aí ele entendeu isso. E ele logo buscou a presença de Deus e ele clamou por misericórdia. Ele teve medo, mas o medo não paralisou ele. Ele falou, eu preciso fazer a coisa certa. Segunda coisa, ele aclamou um jejum. Ele falou, a partir de hoje ninguém come. Fez igual a Mateus, ninguém come. Ninguém come, nem criança, nem velho, nem jovem, nem animal vai comer. Nem os passarinhos dele comeram. Ele falou, ninguém vai comer. Porque nós vamos se santificar. A terceira coisa que ele fez, ele começou a adorar a Deus. Porque ele sabia que quando ele estava vivendo aquela fase positiva de conquista de territórios, quando ele ia na força do Senhor e tendo uma direção de Deus conquistar exércitos inimigos, ele colocava o louvor à frente. Então, todos os levitas iam à frente, porque a adoração é uma arma de guerra. Os tambores, eles iam glorificando e sinalizando que o Deus de toda a terra estava com o seu povo. E aí ele colocou o povo todo para adorar a Deus, e ele conclamou um jejum nas 12 nações, nas 12 tribos de Israel, e ele disse, nós precisamos buscar a face do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estarão fitos no Senhor. E aí a Bíblia fala, então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores, e também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E aí Josafá ouve uma palavra de Deus, que se levanta através de um profeta e diz para ele, olha, o que você fez foi terrível. E você está nessa situação justamente por causa das decisões erradas que você tomou. Você está vivendo essa pressão, você está sendo espremido justamente pelo que você fez. Mas hoje o seu coração volta para mim,
Você reconhece que sozinho você só faz coisa errada. Você quer juntar, você espalha. Você quer acertar, você só erra. Você reconhece que eu governo melhor a sua vida do que você mesmo. Você entende que melhor é me obedecer do que fazer qualquer outra coisa. Porque Deus não quer de nós sacrifícios, querido. O que Deus deseja do seu povo é obediência. Diga, obediência. Foi o que Samuel disse para Saul. É melhor obedecer do que? É melhor obedecer. E a Bíblia fala que Deus fala, essa guerra não é de vocês, essa peleja é minha. Vocês vão contemplar a vitória que eu darei a vocês. Ele estava com meia dúzia de gato pingado lá, um exército incontável. E ele falou, rapaz, a gente não tem a menor chance, mas na força do Senhor nós podemos todas as coisas. Você pode até achar que você está sozinho, mas com Deus você sempre será a maioria. Porque Deus não precisa de exército para dar vitória a ninguém. Tem gente que acha, Fabi, que assim, a guerra entre Satanás e Deus vai ser aquela guerra apocalíptica, sabe? Aquela guerra entre o bem e o mal. Você precisa entender que quando Deus criou Satanás, foi ele que criou o anjo de luz, Lúcifer. Deus pegou uma poeirinha dele assim, sabe, um ciscozinho, ele criou assim. Aí vem a segunda pergunta, se realmente Deus é tão poderoso assim, por que que ele não acaba com Satanás? Pergunta para quem está do seu lado, me responde essa pergunta, por que que Deus não acaba com o diabo logo? Né? A gente quer saber, por que que Deus não termina com isso, que Satanás vive me apurrinhando o juízo todo dia? Não é verdade? Ficou todo mundo em silêncio, porque eles querem agora que eu fale a resposta, Fabiano. Quem quer ouvir a resposta, senhor? Olha, tá todo mundo querendo ouvir a resposta. Fala, Deus! Anselmo levantou as duas, eu preciso saber. Satanás fica me aperreando direto. É só você ir em Apocalipse e ver o final. O final já está decretado de Lúcifer. Ele já sabe qual vai ser o seu final. Agora, você precisa entender que a pressão, ela tem o poder de tirar o seu melhor, de aperfeiçoar você, de tornar você de um homem, de um menino para um homem, tornar você de alguém que está num processo ainda de amadurecimento para alguém, como a Bíblia fala que o varão perfeito, ele é como as veredas da justiça, que pouco a pouco ele vai sendo aperfeiçoado, e é exatamente através das lutas e dificuldades. E aí Deus disse, olha, vocês vão contemplar, vocês vão descer como quem vai lutar, mas ninguém vai precisar pegar em arma. O que Josafá fez? Josafá entendeu e ele falou, se é Deus que vai dar vitória, nós vamos fazer do jeito que ele sempre gosta. Nós vamos usar as armas que Deus, ele sabe que a gente precisa usar. E quais são essas armas? Oração, jejum, consagração e adoração a Deus. E a Bíblia fala que Deus declarou isso, que enquanto eles adoravam, olha só, tendo eles começado a cantar louvores, vamos cantar então? Tendo eles começado a cantar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e do monte de Seir. E vieram contra Judá e foram desbaratinados. Quero dizer para você que tudo que Satanás quer fazer com você é cerrar os seus lábios diante de pressão para que você não adore. Porque Satanás sabe que existe poder na sua adoração. Porque quando você adora a Deus, você declara que mesmo incapaz, mesmo sem força, mesmo sendo minoria, na força do Senhor, você pode ter vitória no nome de Jesus. Então se coloque de pé e abre os seus lábios e declare sobre a sua vida a provisão de Deus que te salvou, que te amou e mais. Declare e use a adoração como arma de guerra nessa noite. Aleluia. Eu creio que Deus colocou essa palavra no meu coração porque Ele trouxe pessoas aqui para ouvir. Pessoas que estão vivendo um tempo de muita pressão. Pessoas que estão vivendo situações que não sabem o que fazer, assim como Josafá. Pessoas que estão se perguntando o que fazer quando não se sabe o que fazer. Pessoas que olham para si e veem que não tem força, que não tem saída, que não tem alternativa, que na sua própria força, que o plano B, que o plano C, que
plano D já foi embora, não sabe o que fazer. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que mesmo os seus planos tendo falhado, os planos de Deus não podem ser frustrados. E existe um plano perfeito de Deus para a sua vida hoje. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Se você está vivendo fortes pressões, se você está se sentindo como aquela cana que passa por aquela moenda espremida, torcida, eu quero declarar sobre a sua vida profeticamente que existe refrigério da parte de Deus para você hoje. Você que de alguma maneira está colhendo resultados diante de plantações erradas. Você que está vivendo situações diante de escolhas erradas. Ou você que até mesmo não está entendendo o que está acontecendo e está buscando em você algum pecado que você nem sabe, achando que é o fim. Quero dizer no nome de Jesus que essa pressão ela não vem para matar você, porque Josafá se tornou um homem muito melhor depois de ter passado por essa forte pressão. Porque a pressão ela tem o poder de nos tornar mais fervorosos. Todas as vezes que as pressões elas vêm nas nossas vidas, elas têm a capacidade de nos dobrar e de nos colocar de joelhos rendidos àquele que tudo pode fazer. Então é no nome de Jesus que eu declaro sobre a sua vida refrigério da parte de Deus. Se você está vivendo esse momento, eu quero orar com você. Sai do seu lugar em nome de Jesus, enquanto eles vão adorar ao Senhor. Vem aqui, diante do Deus da sua vida, do Deus que é provisão, do Deus que é livramento, do Deus que peleja as suas batalhas. Sai do seu lugar, pede licença a essa pessoa que está do seu lado e diga: essa palavra é para mim. Eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Isso, sai do seu lugar. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Se você ora em línguas, eu quero declarar sobre a sua vida novas línguas sobre a sua vida. Que você seja renovado e renovada pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que quando oramos em línguas, edificamos a nós mesmos. Eu declaro, seja edificado agora em nome de Jesus. Que você seja renovado e renovada pelo Espírito Santo de Deus. Assim como Josafá foi renovado diante de uma situação que ele achava que ele não tinha mais jeito, que ele via que já estava certo a sua derrota, mas Deus sempre tem uma saída. Ainda existe a última jogada e a última peça é Deus que mexe. Não acabou, não é o fim, porque Deus é especialista em contrariar a lógica, em apagar qualquer ponto final, em contrariar diagnósticos humanos para mostrar que Ele é soberano, que Ele faz o que quer com quem Ele quer, que Ele é poderoso para fazer além, muito além de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. E não tem a ver com merecimento, tem a ver com a graça. Não tem a ver com nada que você possa apresentar a Deus, porque a única coisa que temos para apresentar a Ele são os nossos pecados. Tem a ver com bondade, tem a ver com favor, tem a ver com misericórdia. E a Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado Ele não despreza. Enquanto você tenta do seu jeito, você só perde tempo. Chegou a hora da gente levantar as nossas mãos em sinal de rendição. Quando alguma ameaça chega até nós, quando somos vítimas de assalto, a primeira coisa que o assaltante ele quer é que você demonstre rendição. E às vezes a mesma coisa acontece para o Espírito Santo. O Espírito Santo chega perto da gente e a gente está todo rendido, todo armado. Chegou a hora de você se render. Chegou a hora de você levantar as suas mãos em total rendição. Levante suas duas mãos aos céus. Esteja totalmente rendido. Esteja totalmente desarmado diante desse Deus, do Deus da sua vida. Porque o mesmo Deus de Josafá está aqui nessa noite. E Ele quer estabelecer um tempo novo. Essa peleja não é sua. A tua mão me levantará. Levante suas mãos aos céus. E se eu chorar, e receba o acréscimo de todas as coisas na sua vida.
Que Deus acrescente onde há uma falta. Pai, obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra, obrigado pelas orações. Muito obrigado porque o cuidado do Senhor é visível, é real, é poderoso. Guarda a nossa casa, os nossos filhos. Repreenda todo o intento do inferno sobre nós. E que essa semana que começa hoje seja a melhor semana da nossa vida. Se você crê e recebe, levante suas mãos aos céus e dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz. Excelente semana, valeu!